Olá, irmãos. Vamos continuar essa matéria de análise de 2 Tessalonicenses. E nessa aula eu quero com vocês encerrar a nossa análise do capítulo 1 dessa epístola do apóstolo Paulo, ok? Então, lembrando aqui, a carta aos Tessalonicenses, essa segunda carta, ela começa com uma saudação nos versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo faz uma saudação eclesiológica, ligando a igreja à divindade, e depois soteriológica, nos ligando a nossa salvação à divindade. Depois, então, ele vai passar para uma sessão de elogios, de motivação, para que eles continuassem progredindo na fé, ok? Então ele começa no versículos 3 e 4, falando a respeito da fé e também do amor, mostrando que essa fé crescia e o amor estava aumentando, ok? Então ele agradecia a Deus por isso, ele diz, sempre dava graças a Deus pelo crescimento espiritual deles. Lembre-se que o apóstolo Paulo costumava colocar a fé, o amor e a esperança juntos, mas dessa vez ele preferiu deixar só a fé e o amor, provavelmente porque eles não estavam crescendo na esperança, eles estavam, na verdade, regredindo, com problemas nessa área que Paulo iria tratar ainda posteriormente aqui na sua carta. Mas então, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala a respeito da constância e da fé deles em todas as perseguições e tribulações. Então ele menciona aqui, certo, essa constância e fé nestes momentos difíceis, momentos de perseguições e tribulações, ok? Então, ao mesmo tempo que ele agradece a Deus por eles estarem crescendo na fé, ele também agradece a Deus por eles estarem suportando bem as perseguições e tribulações, exibindo constância, ou seja, perseverança e fé, ok? E então, ele entra nessa seção que vai do versículo 5 até o versículo 10, que é uma seção poética e é uma seção escatológica. Então aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar a esperança deles. É o primeiro tratamento a respeito do futuro que o apóstolo faz aqui nessa sua segunda carta aos Tessalonicenses. Inicialmente ele começa dizendo que o fato deles suportarem com constância e fé as perseguições e tribulações era uma indicação do juízo ou do julgamento reto de Deus, ok? Então, o fato deles estarem fazendo isso já indicava o que iria acontecer nesse julgamento. Eles seriam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual eles estavam sofrendo. Então, Paulo está dizendo que, por conta da constância e fé, eles seriam considerados dignos por causa desse reto juízo da parte de Deus, ok? Então, no versículo 6, ele começa a falar a respeito da retribuição que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Então, lembre-se que, voltando um pouco aqui, eu expliquei a vocês que há muito paralelismo nesse texto e que todo esse paralelismo ele é centrado aqui nessa frase, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, ok? Então vamos colocar até aqui, com o Senhor Jesus. Então esse é o centro de tudo o que o apóstolo vai falar aqui nesta sessão, certo? Então ele vai falar a respeito da retribuição que acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo, deste processo de retribuição. Então, inicialmente, ele faz um jogo de palavras com a palavrinha tribulação. Então, ele fala aqui em paga tribulação, certo? Então, ele está falando de uma recompensa, de uma espécie de salário. Ele vai pagar com tribulação os que atribulam. E os que são atribulados receberão alívio, certo? Então, note aqui o contraste entre tribulação e alívio. Então, os que estavam sofrendo tribulação
receberiam um alívio, os que estavam aplicando tribulação receberiam tribulação eles mesmos, ok? Então, quando é que isso acontecerá? A resposta está aqui. Ele fala quando o Senhor Jesus se manifestar. Então ele fala deste ajuntamento que acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso vai ser importante para o capítulo 2, onde ele começa o capítulo 2 dizendo no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele. Então o apóstolo Paulo menciona a vinda de Cristo como um momento de reunião. Ela será do céu, Jesus Cristo virá do céu, com os anjos do seu poder, esse é outro detalhe, ele virá de maneira poderosa, em chama de fogo, virá também de maneira julgadora. Então, todo esse processo de retribuição acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele retoma a questão da retribuição quando ele fala tomando vingança. Então eu expliquei a vocês que os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho referem-se a dois grupos. Os que não conhecem a Deus ao grupo dos gentios e os que não obedecem ao Evangelho ao grupo dos judeus, ok? Então o apóstolo Paulo está aqui falando dos dois grupos que perseguiam, tanto dos gentios quanto dos judeus. Todos eles seriam igualmente retribuídos neste processo de retribuição que acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então estes dois grupos sofrerão penalidade, ou seja, serão condenados à eterna destruição. E essa ruína que virá pela destruição é ser banido da face do Senhor, que diz respeito aqui à comunhão, ok? Então, essa é a grande desgraça do evangelho, do inferno, é a perda da total comunhão com Deus. Então, quando eles forem condenados, iniciará também uma era. O quando aqui indica essa era é quando ele vier para ser glorificado nos santos e admirado naquele dia, certo? Então, o apóstolo Paulo está mencionando a vinda do Senhor Jesus Cristo como o início desta era em que o Senhor Jesus Cristo será, então, glorificado e admirado pelos seus santos e pelos aqueles que creram, ok? Então, tudo isso foi o que nós vimos na última aula e agora, então, nós podemos aqui fazer uma recapitulação. Agora, então, vamos avançar para a gente analisar o que falta do capítulo 1, certo? Que são os versículos 11 e 12. Então, note aqui em cima que os versículos 11 e 12, eles começam, então, essa terceira parte nessa sessão onde o apóstolo Paulo faz elogios pelo progresso, ok? Então, essa sessão é focada em elogiar eles pelo avanço, e o apóstolo Paulo aproveita para estimulá-los à perseverança através da esperança. E então, agora, no final, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de sua oração. Então, veja aqui que é algo que o apóstolo Paulo gosta muito de fazer nas suas cartas. É deixar registrado qual é a sua oração a respeito dos seus leitores, ok? Então, nessa oração, o apóstolo Paulo retoma as questões práticas, certo? Então, o capítulo 1, ele é apenas um prelúdio do restante do livro. Ele indica o tom que o apóstolo Paulo vai dar ao restante do livro. Então, logo após ele mencionar as questões escatológicas, ele agora vai mencionar as questões práticas que decorrem dessas questões escatológicas, ok? Então, note que ele começa aqui com a expressão por isso. Essa expressão aqui, por isso, ela é a união de duas partículas gregas, certo? Que tem a ideia de
de afirmar que em decorrência, ou seja, o resultado, certo, lógico, disso que o apóstolo Paulo acabou de falar, é essa sua oração, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que mediante o fato de que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai fazer um processo de retribuição. Para os que são atribulados, dará alívio, e para os que atribulam, receberão tribulação. Então, por decorrência disso, o apóstolo Paulo faz uma oração para que haja uma implicação prática na vida deles. Então, o apóstolo Paulo está conectando a ética com a escatologia. Ou seja, a nossa esperança e aquilo que vai acontecer no nosso futuro deve guiar a nossa prática no presente, ok? Então, qual é a oração do apóstolo Paulo aqui? Então, note também que ele diz, não cessamos de orar por nós, certo? Essa palavra, não cessar, ela na verdade é a palavrinha pantoté na língua grega, que diz todas as vezes, sempre. Ela é uma palavra generalista, certo? Então, eles sempre oram, ok? Eles sempre oram por eles. E então, ele aponta aqui dois motivos de oração, certo? Em primeiro lugar, aqui ele fala para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação. E em segundo lugar, o segundo motivo de oração é que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e fé. E então aqui ele vai falar a respeito do propósito desses dois pedidos de oração. Então vamos ver esses dois pedidos de oração e então o seu propósito. O primeiro pedido de oração é para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Note que nós já vimos no versículo 5 essa ideia de tornar digno, ok? Então, só que lá a palavrinha haver por digno no versículo 5, ou mais precisamente ali no versículo 5, a expressão era ser considerado digno. E a palavrinha lá era kataaxio, ou seja, é você se tornar, você ser considerado digno. Aqui você não tem esse kata inicial. Aqui a expressãozinha é só o axio, certo? Ou seja, é você simplesmente merecer. Então, enquanto na ideia inicial, o ser considerado digno envolve um processo que então você é considerado digno, aqui é simplesmente o merecer. Não tem essa ideia de um processo. Então, a oração de Paulo é que Deus torne eles merecedores de algo. É como se o merecedor aqui é o estágio inicial do processo. O kataaxio, a ideia de que você se tornou merecedor depois do processo, ok? Então a oração de Paulo é que eles se tornassem merecedores da vocação de Deus. Só que outro elemento importante aqui, irmãos, é que a ideia de tornar digno da vocação não é que eles iriam se tornar meramente merecedores e por recompensa eles receberiam uma vocação. Não. A ideia de ser um merecedor é de ser equivalente, certo? É como num casamento, quando nós dizemos, por exemplo, que aquele marido não merece esta mulher, ou esta mulher não merece esse marido. É como se nós dizemos que esse casamento é desigual.
esse marido não é tão adequado a esta mulher, ou essa mulher não é tão adequada a este homem. Então a oração de Paulo é que eles se tornassem pessoas adequadas, pessoas apropriadas à vocação que eles receberam, certo? Então a palavra vocação aqui, ela é a mesma palavra que é raiz de eclesia, a ideia de um chamado, de um convite que foi feito. Esse certamente é o convite da salvação. Então o que Paulo está dizendo é que ele ora para que eles tivessem uma vida que fosse merecedora ou que estivesse de acordo com a vocação que eles receberam. Eles receberam um chamado, certo? Para viverem para Deus. Então, ele estava orando para que, à luz da escatologia, eles vivessem de acordo com esse chamado. Então, Deus nos chama para herdarmos a salvação no futuro. Aqui no final do capítulo 2, deixe-me ler para vocês, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, ok? Então, e depois ele diz no versículo 14 que assim, para que também nos chamou, e aqui a palavra chamar é a palavra kalel, que tem a mesma raiz, a mesma ideia dessa vocação aqui no versículo 11 do capítulo 1, certo? Ele nos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que no versículo 10 ele fala que essa glória será herdada na vinda de Cristo. Então essa vocação é a vocação para a glória futura, para a salvação futura. Deus nos chamou para herdarmos esta glória futura do Senhor Jesus Cristo. E que, portanto, nós devemos nos tornar pessoas que vivam vidas adequadas a esta vocação e não distoantes, certo? Então, já que nós viveremos para a glória, ou somos chamados para a glória no futuro, nós devemos viver para a glória de Deus também no presente, ok? Então essa é a primeira oração de Paulo, e a sua segunda oração, seu segundo motivo de oração, aqui no versículo 11, é que Deus cumpra com poder todo o propósito, certo? Todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, ele está pedindo para que Deus utilize o seu poder. Isso também ele irá explicar no capítulo 2. Ele está pedindo para que Deus haja poderosamente para produzir estes efeitos, práticos na vida deles, ok? Então, que Deus haja com poder para produzir efeito na vida deles. E efeito de quê? Ele fala aqui de propósito de bondade, e a ideia de propósito de bondade é propósitos benevolentes, bons desejos, certo? Então ele está mencionando aqui aos corretos, aos desejos apropriados dos Tessalonicenses. Aqui diz respeito à constância, às boas decisões deles diante da tribulação e às obras de fidelidade, certo? As obras de fé, a manutenção, a perseverança deles. Então, que Deus cumprisse, que Deus realizasse isso na vida deles através do seu poder. Então, aqui Paulo está reconhecendo que os Tessalonicenses precisavam do poder de Deus para passar através daquelas tribulações, ok? Então, aqui no capítulo 2, como eu mencionei a vocês, certo? O apóstolo Paulo retoma este assunto. Ele diz o seguinte no versículo 17, que Deus console vossos corações e vos
confirmem, certo? Confirmem em toda boa obra e boa palavra, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele espera que Deus confirme, que Deus fortaleça eles, tanto no ensino, quanto na prática, e aqui então, quanto nos seus propósitos bondosos e nas suas obras de fidelidade. E qual é o propósito, então, da oração do apóstolo Paulo? Era para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja. Então, note que aqui é algo presente, certo? Então, haverá uma glória futura. Então, vamos colocar aqui, certo? Que haverá uma glória futura a ser desfrutada. Porém, essa glória deve trazer implicações no presente, certo? Nós devemos praticar essa glória futura. Então, o Senhor Jesus Cristo deve ser glorificado em nós agora, certo? Então, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós seja glorificado nele segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo deve ser glorificado em nós e nós um dia seremos glorificados no Senhor Jesus Cristo. Então, que haja esse processo, que aquilo que vai acontecer no futuro já comece a ser praticado no presente, que nós comecemos já agora esse processo de glorificação que acontecerá no futuro. Tanto a nossa glorificação nos libertando do pecado, quanto a glória, a honra do Senhor Jesus Cristo, ok? Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa oração para que os aspectos escatológicos produzam reflexos práticos no momento, ok, irmãos? E como eu costumo dizer, só fazendo algumas aplicações práticas aqui, um dos elementos bíblicos que menos surtem efeito na sociedade do século XXI são os elementos escatológicos, certo? Então, hoje em dia, a escatologia muito tem se tornado matéria de debate. Então, as pessoas passam muito tempo debatendo. Então, a escatologia acabou se tornando objeto de estudo científico na mente da grande maioria dos evangélicos. Mas o principal fator é que nós do século XXI acabamos nos tornando pessoas muito mais preocupadas com o presente, com o conforto dessa vida, do que propriamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por conta disso, pouco se pensa a respeito da vinda de Cristo, pouco se vive à luz da vinda de Cristo, pouquíssimas pessoas estão dispostas a sofrer de fato nessa vida para se dedicarem, para se esforçarem muito mais à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Mas o que o apóstolo Paulo está aqui dizendo é que a escatologia, ela produz uma escatopraxia. O que é que isso quer dizer? Que o estudo dos últimos tempos deve produzir a prática dos últimos tempos. Ao sabermos que um dia seremos glorificados com Cristo, devemos já viver para a glória de Cristo. Ao sabermos que um dia nós seremos aliviados por Cristo, devemos agora ter a fé, a boa vontade, a perseverança no momento. Ao sabermos que um dia aqueles que nos perseguem sofrerão a tribulação, nós devemos agora então ter esperança e confiança na justiça futura do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o estudo das últimas coisas deve nos levar à prática das últimas coisas. Essa é a grande lição aqui dos versículos 11 e 12 do capítulo 1. Então, com isso, a gente encerra a análise desse primeiro capítulo, ok?
Na próxima aula, então, nós vamos entrar no capítulo principal de 2 Tessalonicenses. Nós vamos gastar um bom tempo estudando o capítulo 2, porque o capítulo 2 ele é fundamental para a escatologia do Novo Testamento, ok? Então, espero vocês e até a próxima aula.